Faltam agora alguns minutinhos para as 4 da tarde. Seja bem-vindo ao consultório de hoje. Mais à frente voltaremos a abrir as portas deste espaço. As suas dúvidas agora relacionadas com a medicina geral e familiar. Vai estar aqui connosco a doutora Sofia Batista, a nossa médica de família, pronta para responder a todas as suas dúvidas. E até lá pode inscrever-se através do nosso número de telefone 225083297 ou também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos ficar a saber porque é que devemos dar 7.000 passos por dia, porque de facto isto só traz benefícios para a nossa saúde e vamos então abordar bem este tema. Agora, falamos de um tema pouco comum, a mitomania. Portanto, quando mentir deixa de ser ocasional e se torna um padrão de comportamento, uma vez que esta condição pode ter, de facto, sérias consequências emocionais e também sociais. É a nossa convidada, a doutora Filipa Martins, é psicóloga clínica, a quem agradeço muito por estar neste consultório. Obrigada, Sr. Doutor, é um gosto imenso recebê-la. E, de facto, comecei por dizer que é um tema pouco comum, portanto, não se fala assim muito desta condição de mitomania. O que é exatamente a mitomania? Então, antes de mais, Alexandra, deixe-me agradecer a oportunidade de estar aqui a falar sobre este tema tão diferente, não é? E tão invulgar. A mitomania é um fenómeno, no caso não é uma patologia específica, mas é sim um sintoma ou um comportamento que é aprendido. Portanto, ele geralmente é aprendido durante a infância e também na adolescência e depois é estendido até à idade adulta. Portanto, nós durante a infância, e agora já me deu aqui esta ideia, dizemos sempre às nossas crianças, e nós, enquanto crianças, ouvimos, mentir é feio. Mas quando é que esta mentira passa de uma mentira normal, se é que posso chamar assim, para algo patológico, algo que merece aqui um acompanhamento de psicologia, por exemplo? Ok, então, é importante aqui distinguir algumas coisas. Primeiro, a mentira acaba por ser um comportamento, de certo modo, socialmente aceite e até que todos nós acabamos por manifestar ao longo da nossa vida, não é verdade? Alguma vez na nossa vida já mentimos, exatamente. não é? Alexandre certamente que já teve alguma situação em que alguém lhe ofereceu um presente e para não ser desagradável com a pessoa, foi simpática ao dizer obrigada e até, portanto, omitir aqui, de certo modo, não é, o seu desagrado com o mesmo. Portanto, todos nós acabamos por mentir ao longo da nossa vida, pequenas mentiras. Aqui a grande diferença é quando a mentira passa a ser patológica, daí nós não chamarmos aqui, sobretudo, não é, a mitomania, mas sim o mentiroso ou a mentirosa compulsiva, não é verdade? Que é aquela pessoa que, por norma, mente de uma forma repetida, continuada, como se fosse um padrão. Okay? Acaba por ser aqui um comportamento que a própria pessoa não tem bem a noção da perda de controlo e falo de uma forma até mesmo compulsiva, de uma forma, muitas das vezes não é uma manipulação, ou seja, um mentiroso, uma pessoa que mente por uma situação específica, não é? Tem aqui um ganho secundário, chamemos-lhe assim, é uma pessoa que tem um motivo para mentir, não é verdade? Quando é um mitómano ou um mentiroso compulsivo, há uma tendência a pessoa não perceber muito bem até que está a mentir. Portanto, é um comportamento que é aprendido, é um comportamento que acaba também por ser reforçado ao longo da sua história de vida. Por isso, é repetido, não é? Há aqui alguns fatores a ter em conta, que é a questão da frequência, a questão da intensidade, a questão de gerar um sofrimento para a própria pessoa, porque geralmente quem mente, não é? Quem tem este tipo de comportamento tem um grau de sofrimento associado. Tem aqui um desgaste emocional e um desgaste mental, até para sustentar a própria mentira. Exatamente. Não é? Portanto, isto às vezes até em níveis mais elevados pode levar a pessoa a acreditar na própria mentira. E isto é algo que acaba por acontecer, certamente que já ouviu, não é? Dizer, tão mentiroso que até acredita na própria mentira. Sim, como é que é possível? E é verdade, porque a pessoa, de certo modo, fica tão desrealizada não é? De si própria, da realidade, que inventa e conta, reescreve a sua história daquela forma. E acredita nela, não é? E acredita nela e muitas das vezes depois já não consegue dizer exatamente da mesma maneira, não é? E, portanto, acaba por ser um comportamento que ao longo do tempo gera aqui alguns prejuízos. Precisamente, e consequências pessoais e para as pessoas que estão à volta, porque se calhar não vai conseguir manter aquela mentira durante muito tempo e vai escapar ali a alguma informação importante para que os outros percebam, não, ele ou ela estão a mentir, não é? Sim, muitas das vezes nós conseguimos perceber no discurso destas pessoas algumas contradições, não é? Nem sempre são histórias muito megalómanas ou assim mirabolantes, às vezes são mentiras muito desnecessárias, ou seja, as pessoas mentem por coisas banais, por coisas que não são assim
tão importantes que nem sequer era necessário mentir. Claro. Só que o mentir acaba por se tornar, de certo modo, um padrão. E é isto que é importante, é um padrão de comportamento. Acaba por ser quase um estilo de vida, em que a pessoa cria uma persona, ou como nós chamamos na psicologia, mas para o senso comum, a pessoa cria uma máscara, ok? E tende a comportar-se de acordo com essa máscara e, portanto, tende a... Isto tem aqui várias motivações, certamente, não é? Que vamos falar acerca delas, mas o que acaba por acontecer é que a pessoa tem sempre realmente um ganho, não é? Em mentir, seja para fugir da dor, seja para não ser desvalorizado. Algo que está por trás, não é? Exatamente. Mas exatamente. Alguém já chegou à sua consulta, por exemplo, e disse: doutora, ajude-me, eu sou um mentiroso compulsivo? Nunca aconteceu isso, não é? Já aconteceu chegarem-me à consulta e dizerem-me: eu estou com alguns problemas porque fiz determinada coisa, não é? Mas fui descoberto, não é? Não correu bem, não consegui mentir. Portanto, isto sim, isto acontece. Mas geralmente as pessoas vêm motivadas porque já têm prejuízos na sua vida, porque os familiares já não confiam, porque a nível de relacionamento profissional, muitas das vezes acaba por não conseguir sustentar essa mentira, não é? E porque também as pessoas começam a perceber que não podem confiar nessa pessoa, e então isto acaba por trazer ao consultório as pessoas com essa questão. O que surge e isto sim é muito importante de falar, que é: a mitomania não é um diagnóstico em si, não é um quadro patológico, ok? A pessoa não chega à consulta, como por exemplo chega com uma ansiedade ou com um quadro mais depressivo, não é? A pessoa chega à consulta com, geralmente, portanto, aliás, chega com um desses... problema. Um outro problema. E a mitomania não é um quadro, não está diagnosticado, não é? Não é um diagnóstico como nós temos esses quadros que falei, entre outros. Portanto, não está no DSM-5, que é o nosso manual estatístico de perturbações mentais, mas é um sintoma, é um comportamento de outros diagnósticos. Portanto, vamos imaginar, uma pessoa com depressão, a pessoa pode omitir ou mentir, por exemplo, algum dos seus sintomas, porque não quer preocupar os outros. Não é? Uma pessoa com ansiedade pode mentir, vamos supor, eu tenho muita ansiedade de falar em público, por acaso até estou aqui um bocadinho, não é? Como é a primeira vez aqui no Porto Canal, neste programa, e a pessoa pode inventar uma desculpa à última da hora: estou mal, ou estou doente, não é? Para evitar esta situação desagradável, ok? Uma pessoa, por exemplo, com perturbação borderline, não é? Acaba por ter aqui uma instabilidade emocional grande, por muitas das vezes ser alvo de acusação, e a pessoa tende a mentir ou a fingir um estado, nomeadamente pode ser uma doença, ou a inventar determinada história só para não perder a atenção da outra pessoa. Mas aos olhos das pessoas que estão à volta, essas não são as mentiras aceitáveis, digamos assim. Há mentiras que se calhar são mais graves. Sim. Não sei se podemos dividir assim por categorias. É assim, a mentira é sempre algo relativo, não é? Claro. Portanto, a verdade é sempre aquele caminho que nós devemos e que todos nós estamos habituados para seguir. Mas, efetivamente, há sim aquelas mentiras que às vezes não são tão graves. Não é verdade que, desde que isso não prejudica a pessoa. Exatamente. E os outros ou não também prejudica os outros, exatamente. Porque é assim, daí ser uma mentira compulsiva. Ou seja, a pessoa não consegue perceber muito bem e ela mente em situações que nem sequer era necessário mentir. Portanto, eu posso dizer que eu não estou bem disposta para ir a determinado sítio ou não quero. O que acontece é que muitas das vezes as pessoas também não têm esta capacidade de dizer não é? E isto certamente que é algo que eu acabo por falar muito nas consultas e seguramente que alguém que nos está a ver, não é? Isto está-se a identificar com a questão da dificuldade de dizer que não, a dificuldade de desagradar, a dificuldade o medo de ser rejeitado. Não é? Isto é algo que acaba por acontecer e por surgir. E isso faz-nos, de facto, recuar muitas vezes à nossa infância e à educação também que tivemos. Sra. Doutora, quando na sua consulta tem alguém que mente de forma compulsiva e já com interferência e consequências na sua vida pessoal, social, no trabalho, nas relações, que tipo de acompanhamento é que essa pessoa precisa? Portanto, não é um diagnóstico, não será, não sei, um tratamento, mas deve haver aqui algum acompanhamento para ajudar, não é? Exatamente. E assim, primeiro nós começamos por trabalhar a nível psicoterapêutico, ok? Na consulta, é essencial. E daí ser tão importante também, um dos pontos que muitas das vezes é descurado, é no caso da mitomania e da pessoa que tem esta tendência, chamamos-lhe assim, para a mentira compulsiva, a família é um pilar fundamental, fundamental.
ao invés da família, não é, que muitas das vezes tem dificuldade em confiar e tende até a ter aquele olhar de julgador, não é, de acusar, a família tem aqui um papel fundamental na medida em que deve motivar precisamente a pessoa para procurar o apoio. Portanto, parte do acompanhamento passa também por um apoio a esta família, no sentido de a elucidar, de ajudar a dialogar com a pessoa sem um olhar julgador e sim de motivá-la a procurar ajuda e também impondo aqui alguns limites, certo? Depois, a intervenção em psicoterapia é fundamental. Porquê? Porque é importante percebermos o seguinte, a pessoa quando mente, ela tem um motivo para mentir, não é? Ninguém mente de ânimo leve, ela tem um motivo e, portanto, tudo começa, não é, em algum momento. Portanto, é muito importante nós fazermos aqui uma anamnese, ou seja, uma recolha da história de vida da pessoa e perceber qual é que é o gatilho, não é? O que é que leva aquela pessoa a mentir? Qual é a função da mentira? Porque a mentira surge precisamente para nos proteger, ok? E, portanto, qual é que é o motivo? E é possível uma recuperação total? É possível, é possível. Que bom. Nós trabalhamos ao nível não só da identificação, não é, desses motivos, como também da reestruturação aqui dos pensamentos, das rotinas da pessoa, perceber outras formas, ajudar a pessoa a trabalhar mesmo a nível de competências sociais, quais é que são outras formas de agir perante determinadas situações. Porque assim, a pessoa que tem esta mentira ou que é este mentiroso compulsivo tem sempre uma causa emocional. Claro, pois. Tem sempre um ganho afetivo. Ajuda, às vezes, imaginemos, a pessoa está muito carente e tende, não é, a exacerbar determinada coisa ou a omitir determinada situação só para não ficar sozinha. Claro. Não é? Temos aqui algumas situações que acabam por motivar. Portanto, a psicoterapia é o primeiro passo. Aqui nós trabalhamos também um fator muito importante da mitomania, que me estava aqui já a passar, tem a ver com a baixa autoestima. A baixa autoestima, a insegurança, é algo que acaba por ser um motivador para a pessoa também mentir. Porquê? Porque ela tende a passar para si e para os outros uma imagem positiva, uma imagem de valor. Ok? Então, ela tende a criar aqui a tal máscara, a tal persona que falamos há pouco. Daí ser tão importante nós trabalharmos a autoestima, a segurança. Pessoas com ansiedade, naturalmente, também vão ter mais tendência a mentir, não é? Então, nós vamos trabalhar o quê? A redução, a regulação das emoções. Mas para tal é preciso que a pessoa tenha esta consciência. Portanto, é todo aqui um processo, mas que vale muito a pena, que é recuperável. Okay, é possível, esperança, é possível sim, nós tratarmos todas essas situações e é também possível desde que nós tenhamos fé, desde que nós tenhamos esta consistência, não é? E não desistamos da pessoa que temos também, porque a sabedoria diz que a mentira tem perna curta, mas temos que ser um bocadinho mais gentis também e tentar perceber sempre esta causa, este fator emocional que pode estar por trás de uma pessoa que de facto está sempre e de forma compulsiva a mentir. O próprio trauma, não é? Muitas das vezes temos aqui traumas associados, traumas de infância, dificuldades em gerir as emoções e então todos nós, quem é que não quer ficar bem visto na fotografia, como se diz, não é verdade? Muito bem. Sra. Doutora, foi um gosto recebê-la neste consultório. Obrigada. Muito obrigada por abordar com esta clareza este tema, único aqui, pelo menos acho que nunca falei sobre isto aqui no nosso consultório. Muito obrigada, foi um gosto tê-la cá. Continuação de um bom trabalho e uma boa semana também. Muito grata, obrigada. Muito obrigada. Falamos então de mitomania, quando mentir é de facto um problema e a ajuda. Esta é a mensagem que queremos passar. E se 10.000 passos por dia parecem demais, nós temos boas notícias aqui no consultório. A doutora Sofia Batista vai explicar-nos como 7.000 passos por dia já são suficientes para melhorar a nossa saúde e também a qualidade de vida. Portanto, fique connosco porque vamos, depois do intervalo, abordar este tema e ouvir também as suas dúvidas, ouvir as suas questões relacionadas com este assunto ou medicina geral e familiar. Inscreva-se através do nosso número de telefone 22 508 3297 ou também por escrito tem disponível o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já!